Nardine maravilhosos, que bom que a gente está aqui, que bom que a gente está se encontrando. E vamos falar, como é que é, Nádia? O zoom, zoom no zoom. Zoom, zoom, zoom no zoom. Zoom, zoom, zoom no zoom. Zoom Zoom era o nome de uma boate muito antiga no Rio de Janeiro. Lembra, Nádia? Olha que loucura. Não é da minha época. Que maravilha! Então vamos fazer esse bate-papo super gostoso sobre o Bandança, né? Que foi um trabalho, uma companhia, como chamou, um acontecimento, né? No universo da dança no Rio de Janeiro, no universo das artes no geral, porque do pouquinho assim que eu ouço falar, que eu vejo, que eu estou pertinho de vocês e que vocês compartilham, é uma coisa que é tão assim única, é presente, tem uma essência super super incrível assim que vem de vocês, né? E aí, Bandança. O Bandança, quando Como a gente fala de Bandança, engraçado você estar falando isso, a palavra Bandança, quando você fala, a Nádia outro dia tocou nesse assunto, quando você fala do Bandança, quando você vê qualquer coisa que era do Bandança, eu fui descobrir isso muito tempo depois. Assim, a gente conseguia, no palco, tem uma frase do final de uma crítica do Arthur Schechel, da Isto É, que ele fala, na Broadway no Brasil, o Bandança consegue uma coisa que nenhuma montagem consegue. As pessoas saem do espetáculo com uma irresistível vontade de dançar. Eu em cena, eu via o que a gente fazia com as pessoas na plateia. Isso era muito bom. Olha que loucura. E o nome? Porque agora você falou do nome, né, Tony? E o nome surgiu de onde? Tânia! Eu sou boa de nome! Boa de nome! Ó, que maravilha! Boa de nome. Deu uns nomes legais aí para os negócios. A primeiro Bandança, a gente tinha uma banda. O primeiro espetáculo do Bandança oficialmente. Pesquisa aqui, pesquisa ali, e eu falei, Bandança, banda dança, bandança. E pegou, todo mundo gostou, e depois que a gente fez o primeiro, mesmo no próximo, que não tinha mais a banda, o nome da companhia virou Bandança. Porque a gente, na verdade, era um pouco inédito, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas de ter um espetáculo de uma companhia de dança com uma banda ao vivo, uma banda de jazz, uma banda que só tinha fera, Paulinho Soledade, Claudinho Infante, Arthurzinho Maia, fera, tudo que hoje em dia estão... Era tudo novinho, era tudo... Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, era todo mundo novinho, numa banda que eu vi num bar, e aí, conversando, vamos fazer, fizemos um espetáculo que se passava num bar. Aí tem uma coisa da gente, da família, que eu não sei de onde vem, Tony e Nádia pode explicar melhor, porque eles são um pouco mais experientes. Tem mais anos de experiência. Mas a coisa de contar uma história sempre foi muito importante para a gente. Então, mesmo o Bandança, que foi o primeiro espetáculo, que eu tinha 18 anos, e que era com uma banda ao vivo, tinha uma história. Essa história era umas pessoas nesse bar onde essa banda tocava. Então, todas as coisas que acontecem no bar. Tinha as garçonetes, tinha a menina que vai paquerar o cara da banda, aí o cara da banda tem uma namorada, aí rola um clima, aí tem uma briga. E tudo com música ao vivo, os caras tocando lá. Uau! Lulu Martin, no piano. Nossa. A banda fazia parte do cenário. Da história. Estava dentro do palco. Igual Chicago, que a orquestra dentro igual Chicago. E a dançar com a música ao vivo, né? Porque é uma... Uau! É outra história, é outra história. Rock and rollaço! Essa história de contar a história, né? Eu sou a mais antiga. E eu venho de
A Tânia também foi de lá, da Enid Sauer, fiquei lá 17 anos. E tudo era muito glamouroso, tudo muito bonito, mas a gente teve uma super oportunidade de dançar 17 anos no Teatro Municipal, com aquelas pontes subindo, descendo, gangorra, tudo que você possa imaginar que tem no teatro, tinha no Teatro Municipal. Então, era muito... Foi um super benefício ter tido isso. Saindo de lá, eu tinha visto Lenny Dale dançar. Fui num ensaio do Dizzy Croquettes com a Sandra Almeida, que me levou escondida. E eu fiquei louca com o Lenny Dale. Eu falei, gente, que homem é esse? Como é que ele divide esse tempo? Como é que ele faz isso? Eu saí da Enid e aluguei uma salinha com um espelho encostado e comecei a dar aula para uma pessoa, 2 pessoas. Aí virou uma academia, pequena ainda, mas era uma casa na Gávea. E a gente começou a fazer espetáculo de final de ano. Lembram? Eu, você, quem sabe, todos aqueles que um dia pensaram em dançar. Isso era o título da É um apresentação. espetáculo! Uau! Yes. E por que não? Olha, gente, os nomes são fantásticos, porque o próprio... toda vez que eu vejo assim que vocês compartilham os nomes, que era do espetáculo ou o nome do Bandança, sempre tem um por trás. Sempre tem um twist. Sempre tem um Enlouqueceu, impulso, contratempo, enlouqueceu, em potim, enlouqueceu. Assim. E é demais porque os próprios nomes, né, eles trazem parte do que era feito também, né, no espetáculo. Eu acho os nomes incríveis, porque tem essa história, já traz alguns elementos, te instiga, né? A gente fica assim, mas espera, enlouqueceu. O que será que é isso? E o inusitado, né? Assim, tem uma coisa que eu ouço um pouquinho assim de vocês, que o trabalho sempre tem uma surpresa, né? Assim, tudo que vocês faziam tinha um... Isso que a Nádia estava contando aí também desses elementos, né? Outros todos que vêm e pera lá, mas o que é isso? E essas referências? A gente queria incorporar coisas, né? A fala, a música, alguém cantando. A gente queria e a gente fez, né? Fez primeiro com a banda, só a banda e a dança. Depois a gente fez sem a banda, mas com texto, porque a banda não foi. E a gente fez um espetáculo em 20 dias. Olha, o inusitado aconteceu... Essa história é muito boa. Conta, pelo amor de Deus! Boa. O inusitado desse espetáculo, aí veio o segundo, o inusitado. A gente tinha 15 dias para montar um espetáculo e a banda resolveu não participar. Fizemos um espetáculo contando a história que a banda não podia tocar. Um dos números era o número do Bandança sem a banda. Não tinha um instrumento, era só a respiração. Uau, que incrível! Então, por isso que o segundo espetáculo do Bandança, oficialmente, né? Porque antes teve os espetáculos da Academia Estúdio, Balé Moderno, que eram os espetáculos da Academia com todos os alunos, com história, um monte de coisa acontecendo, gente cantando, gente tudo, mas era o espetáculo de academia, sei lá quantas pessoas. O Bandança, tipo 12 bailarinos, mais a banda. Aí o Bandança 1, Bandança, foi um super sucesso. Inesperadamente, porque era nós ensaiando... Teve dia, já que a gente ensaiou na varanda da casa da minha avó. A banda e o balé. Mas você vê como era a situação. Não tinha onde ensaiar. A banda ficou na sala de jantar e os bailarinos na varanda. na casa que a gente morava, que era a casa da minha avó. Muito bom. Assim, então, assim, esse era o esquema da gente. O Bandança nunca teve patrocinador, com exceção de uma vez que teve um patrocinador que chamava Abacatinho, refrigerante de abacate. Refrigerante de folha de abacate, é verdade, o abacatinho. E aí, o Marcos Zedon, que na época, que hoje ainda Marquinhos Zedon, que ainda é administrador de teatros da prefeitura, que eu acho que agora ele é do... não sei qual. João Caetano, mas na época ele era administrador do Teatro Glaucio Gil. Ele foi assistir no Teatro Teresa Raquel Bandança e convidou a gente para fazer o Bandança no Glaucio Gil. E vamos fazer outra temporada! Acaba a temporada, daqui a 20 dias vocês estreiam no outro teatro. Beleza. A banda falou, não, a gente não pode estar gravando um disco. Quer dizer, não a banda, o empresário da banda, enfim. E aí a gente tinha esse período para montar o espetáculo, que a gente não ia perder a pauta do Teatro Glaucio Gil. E aí a solução foi
montar um espetáculo contando essa história. A gente ensaiando um convite para mostrar o espetáculo à banda não vai, como que a gente faz o espetáculo? Então, todos os nossos sonhos, o que a gente pensou. E aí, no meio do espetáculo, tinha uma das coreografias do Bandança, do espetáculo Bandança, sem a banda, em sinal de protesto. E era linda. Só na respiração. Eu acho que a gente fazer isso porque a gente não achava que o fato da banda não poder ir, a gente não ia fazer o espetáculo. Acho que nunca passou na cabeça da gente. A banda não vai? Ok, a gente vai fazer. A gente se comprometeu. A gente vai fazer. Como que a gente vai fazer? A gente vai resolvendo, fazendo. E assim, não tinha, ninguém estava ganhando nada financeiramente. Era na raça. Todo mundo dava aula, todo mundo trabalhava, e se tivesse que ensaiar, o ensaio começa à meia-noite. Bora aí! Bora aí! E era mais ou menos normal, começar o ensaio tipo 10 da noite, todo dia, porque era que todo mundo podia. No Bandança podia, porque todo mundo dava parente aqui, a academia era em cima de um açougue. Uma casa velha. A Gávea, querida sala. O dono do açougue, um dia, depois do ensaio, de manhã, falou com a mamãe que administrava lá a academia. Olha, dança um pouquinho menos, porque as carnes que estavam aqui saíram do lugar, cara. No freezer lá do açougue, era assim. Vamos chacoalhar as carnes todas. As carnes dançavam junto. Aí, ó. Cara. Aí, Bandança em Contratempo, no Teatro Glaucio Gil, de novo, segundo espetáculo do Bandança teve o primeiro, foi sucesso. Bandança em Contratempo, outro sucesso. Se eu não me engano, no Bandança em Contratempo, enlouqueceu também foi no Glaucio Gil, mas no Bandança em Contratempo foi quando acabou a luz, não foi? Não, enlouqueceu. Não, enlouqueceu. Outra história. Aí o Contratempo fez essa trajetória de sucesso e ficou Bandança, todo mundo falando Bandança, Bandança, Bandança. Nádia foi fazer Chorus Line em São Paulo. Lá fui eu, fiquei um tempo com a Nádia, assisti todos os ensaios de Chorus Line, vi o sofrimento que era o ensaio de Chorus Line. Se eu era essa diretora, não ia ter esse menino vestido esse ensaio. Aí eu pego o telefone depois da normal. Pego o telefone depois da estreia, eu vi o desespero deles. Tânia, porque você não conheceu o diretor do Chorus Line, era um alucinado. Ele era um alucinado. Eu ligo lá da tua casa em São Paulo, ligo para a Tânia e falo, Tânia, vamos montar o Bandança? A Tânia fala, sem a Nádia. Aí eu falo assim, a Nádia está no Chorus Line, vamos montar a gente. Fui para o Rio, e aí a ideia era, na minha cabeça, era fazer um espetáculo debochando tudo, como eu vi que eles falavam depois dos ensaios do Chorus Line, eu anotava na minha cabeça e falava assim, isso é uma cena, isso é uma cena, isso é uma cena. E assim a gente montou o Enlouqueceu, que era o Bandança, tinha sido contratado por um diretor brasileiro, mas que graduado na Brother, que era a Brother, e queria fazer um espetáculo nos moldes da Brother, mas com uma companhia brasileira. E aí a gente mostra como era complicado fazer, como a gente entendia fazer o espetáculo e como era coisa do americano fazer o espetáculo. Aí explodiu, o Bandança Enlouqueceu. Foi exatamente aí que estourou. Bandança Enlouqueceu. Enlouqueceu. Isso. Tem a Tânia falou do Acabou a Luz. Acabou a luz do Glaucio Gil, uma vez. O teatro estava lotado, chovia muito no Rio de Janeiro. E aí a gente abriu a cortina, o elenco inteiro sentou, vamos esperar. Acendemos velas, vamos esperar, não sei o quê. Aí eu pedi ao Antônio Carlos, que é nosso irmão de criação, um puta de um cantor, para cantar. Ele começou a cantar cantando, as pessoas... Aí a gente perguntava, vamos devolver o dinheiro? Não, a gente espera. A plateia. Olha. Assim, esperaram não sei quanto tempo. Voltou a luz. Foi bastante. Voltou a luz, a gente retomou. Teve um outro momento do Enlouqueceu que também foi impressionante. Meu Deus do céu! Estou linda. Cláudio Baia, de Zicroquete, estava fazendo, na época, o coreógrafo que contratava o Bandança. A gente começou o número da Elis Regina, que era uma coreografia que era separação de sílaba,
em cima da divisão da Elis Regina, né? Era complicado aquilo pra caramba. Estourou a fita. Na época Era era a fita! Fita! Estourou a fita. Eu quero uma coisinha, peraí, Tony. Sabe como é que a gente editava as fitas? Na Gillette. A gente ia para uma rádio, colocar nós mesmo. Grudava com o Durex. Era assim que a gente fazia. Gente, que loucura! Aí a gente começou, pegou a coreografia assim, do início e começamos a cantar dançando a coreografia, sem música. Enquanto isso, o operador de som rolando a porra da fita para continuar o espetáculo. Acabou, eu olhei pro operador, que era o Paulinho, e ele falou assim, tá ok. Continuou a cena. Entra o Cláudio Gaia, ele foi sensacional. O Cláudio Gaia andando, parabéns ao Bandança. Eu soube que no espetáculo a fita estourou e vocês continuaram a dançar cantando. Foi aí que a plateia percebeu que aquilo não fazia parte do espetáculo. Vem abaixo. Lógico. Que loucura. E tem uma coisa tão gostosa quando a gente vai ouvindo assim, essas histórias, que tem um trabalho de companhia, né? Assim, que está ali um por todos e todos por um mesmo, que todos são responsáveis, todos são importantes dentro daquele processo, né? E tem uma coisa muito legal também. Quem entrava, ele era automaticamente, como tinha uma coisa, o núcleo era muito forte, o núcleo do Bandança era muito forte, a ideia era muito forte, que as pessoas automaticamente entravam no espírito. Tinha uma coisa de espírito, não era nem de espírito. Era um espírito, era uma ideia de dança. Bandança era uma ideia de dança. Olha, as pessoas olhavam e falavam, eu quero dançar aquilo. Eu acho que a forma de se expressar pela dança que a gente fazia, anos depois eu fui ver na Cola de Sapateado, quando eu vim assistir você, voltei para o Brasil, a comunicação é muito direta, mexe numa coisa lá dentro, mexe na gente e mexe em quem está assistindo. Então a pessoa entra em comunicação com o que a gente está fazendo, a gente não está separado do quem está olhando, não, a gente está junto. Isso, olhando agora, anos depois, é uma coisa muito difícil. E a gente, naturalmente, conseguiu isso, que a gente fazia de coração. De verdade, né? Fazer com vontade, com verdade, estava lá, assim. E sabe que a Tânia postou um vídeo do Bandança que eu estava assistindo, que esse eu não tinha visto hoje? ainda. Maria. Aonde? No Facebook e no Instagram. No vídeo. Mas é preciso ter força, é preciso... Eu vi o vídeo, que demais. Mas não E que hoje, quantos anos depois, assistindo, eu ainda fico como plateia, eu também tenho essa sensação. Eu estava vendo e falei, gente, mas como que é uma coisa tão que mexe com a gente através do vídeo? Que loucura! Né? Que é uma experiência. Um vídeo mal editado pra caramba. Editou muito bem, pelo menos o vídeo saiu, muito. Bravo! Arrasou. Isso que a Nádia falou era uma coisa assim, pelo menos para mim era muito assim. Eu tinha muito prazer de fazer aquilo. Era verdadeiro, eu acreditava naquilo. Isso. Eu acreditava muito naquilo. E aí entra aquela história do começo dessa conversa, que eu falei assim, eu olhava para a plateia e eu falava assim, as pessoas estão na mesma frequência que a gente. A mesma vibe, tá junto, né? Tá junto. Mesma coisa, eu percebia isso. Eu fiz espetáculo com pedra no rim, cara. Olha. Eu saía de cena morrendo de dor e voltava, a dor acabava. Era uma coisa... Bandança, a cura. Isso. Bandança, a cura. É o novo espetáculo do Bandança. Isso. E é muito interessante, assim, essa coisa desse papo todo, porque eu fico super curioso. Eu não tive o prazer de ver o Bandança ao vivo e ver e estar lá. Apesar de compartilhar, estar sempre pertinho de vocês, ter um pouquinho, assim, desse feeling de ver através de vídeo, enfim, e que essa experiência ainda está lá, mas também com cursos e com coisas, né, que vocês compartilham o trabalho que já tinha de repertório e de criação de coisas novas também, né? Porque eu cheguei a fazer um curso de vocês que vocês fizeram coreografias novas
nessa mesma pegada, assim, nesse mesmo gostoso de dançar, nessa vibe, nesse swing, nessa verdade. E dançar aquilo era uma loucura. Eu falava até, acho que eu cheguei a comentar com a Tânia, mas é a coreografia que eu mais gosto de dançar na minha vida! A banda Black Rio. A banda Black Da banda Rio. Black Rio, exato. Mas assim... Eu vou achar ela num vídeo original, eu vou fazer uma ediçãozinha e vou postar adoro, ela quando eu achar. adorava Não me lembro qual que ele tá. Eu adorava dançar aquilo. Adorava. Nossa, mas é a melhor coreografia de dançar da vida. Assim, mas da vida. Eu lembro a primeira vez que eu dancei aquilo, foi assim, o que está acontecendo? Não, pera lá. E é aquilo, e você vai e tal, e não sei o quê, papapá. Aquilo é de uma, isso que a Nádia falou, é de uma comunicação muito, muito assim, né? Vai lá na pessoa, pá! Bora aí, dança aí. Agora que você vê o que você está fazendo, e você, opa, pera lá. É uma loucura. Tem a ver com você levar as pessoas a essa ideia de dança. Deixa eu só lembrar uma coisa que eu estava pensando, antes da gente conversar aqui, que eu estava pensando nos meus ídolos. Eu estou aqui com meus 2 maiores ídolos de dança, são as minhas irmãs. Eu comecei... Eu jogava futebol, cara. Eu não tenho técnica nenhuma de dança. Eu assistia as minhas irmãs na Enid Sauer, eu ia aos 4 dias, que sempre tinham 4 dias por ano. O papai comprava, eu assistia todos os espetáculos, eu só via as minhas irmãs dançando. Elas eram meus ídolos. Eu me lembro, tem uma coisa que eu me lembro, que eu nunca vou esquecer, isso foi uma das memórias mais gostosas. Eu, Tânia e Nádia, na sala, papai e mamãe tinham saído, e a gente, na televisão, tinha os balés contemporâneos e clássico, a gente ficava os 3 no sofá fazendo dublagem. Chegava o bailarino... Chegava o bailarino, aí vinha a voz masculina, porra, que fedor. Aí, você não escovou os dentes? Era assim, a gente pequenininho, cara. E a gente veio... Eu não era pequenininha, não. Era assim, era diferença pequena comigo. A gente vem de uma família que... A minha cultura musical é do Nanai, que é um cara... E Antônio Carlos Mascarenhas, esse cantor, irmão. E o Nanai tocava com o Carmen Miranda. Uau! Então, a gente tem uma... Papai e mamãe dançavam pra caceta. Não, e a gente, com essa coisa de... Eu lembro que eu via filmes da Metro, com a Nádia, com a Tânia, Gene Kelly, Fred Astaire, Donald O'Connor, Bob Fosse, tudo tinha uma história. A nossa formação vem daí, de ver. Tem que contar a história. Eu adoro. Também adoro. A Tânia é fixada em história. Tem que saber contar a história. Eu ia fazer faculdade de história, inclusive. Olha aí. Aí. Arqueologia. Porque quando você vai... Eu fui assistir espetáculos de dança, com todo respeito, legais, tecnicamente, mas eu sentava assim, eu não estou entendendo nada. Isso me incomoda. E é o teatro e não estar entendendo nada. Fica uma coisa meio hermética demais. Eu acho isso egoísmo. Então, o que a gente tentava fazer é passar o que a gente tinha para as pessoas. Talvez aí esteja o segredo do Bandança. Eu acho que uma outra coisa que tinha também no Bandança era a gente... Porque a gente, os 3 e todo mundo que vinha trabalhar com a gente, ou amava ou ia embora, porque nesse esquema, né? Ensaio na casa da avó, começa a ensaio meia-noite, não pagava ninguém tem ensaio, dinheiro para nada. Ensaio lá na Ipanema, no cimento. Bandança enlouqueceu, ensaiando no Arpoador, na rua, na pracinha com farol, e um sonzinho, brother, tocando, e a gente ensaiando para viajar para Fortaleza. Então, assim, tinha um amor... No Arpoador, no cimento, na praia, com farol iluminando. E as pessoas em volta... Uau! Então, com essas condições, quem estava por amor. Assim como nós. Assim, sou grata a todos que passaram. Por amor, porque assim, ninguém ficou rico, nem perto de rico. Mas tinha E tinha uma coisa que eu acho que assim, a gente não tinha nenhuma intenção de agradar um certo tipo de pessoa. Nenhuma intenção. Era uma coisa que vinha tão
verdadeiramente de dentro, como a gente sentia a música, como a gente queria contar a história. A gente nunca se deixou enganar para ir por um caminho que talvez fosse mais politicamente correto ou fosse mais isso. Primeiro que a gente não tinha tempo para isso, para pensar nisso. Segundo que não era a nossa praia mesmo. A gente inventava uma história e como que a gente vai contar essa história? Que música que a gente vai usar? A gente teve parceiros como o Fernando Moura que escreveu arranjos para a gente, tudo na parceria, assim, um super músico que hoje anos escreveu um arranjo da Aquarela para a gente, lindo de morrer, para o nosso último espetáculo. Parcerias e, assim, a gente... Eu estou falando isso agora porque eu nunca pensei sobre isso. Quando a gente estava envolvido no Bandança, eu nunca pensei que a gente não estava fazendo alguma coisa, pensando em alguma coisa. Eu só estava fazendo. A gente só estava fazendo. A gente estava, por exemplo, Bandança com a banda Sucesso, assumimos compromisso. Daqui a 20 dias a gente tem que estrear no Glaucio Gil. A gente nem parou para pensar. Ai, não vai dar. Não, ia dar. Deu. A gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente se comprometeu com o Marcos Edon, que foi lá e convidou a gente. A gente vai fazer. Como que vai ser? Vamos fazendo. Vamos descobrir, né? Vamos fazendo. Vai descobrindo. Vai descobrindo. Aí pega uma coisa, não dá certo. Troca tudo. Tem outra música. Muda a música. Muda a coreografia. Pega a coreografia. Fala. Troca de roupa, para dar tempo de troca de roupa. Tem uma coisa que eu posso ser até o início da conversa ser um pouco antipática e egoísta, não vai cortar nada. Bom, é meu jeito de pensar, deve ser assim. Adoro! Quem falou? Não falei nada. Bandança era personalíssimo. Era Nádia, Tânia e Tony Nardini. Isto era o Bandança. Isso era o coração pulsante do Bandança. Sempre foi. Eu descobri isso com duas pessoas. Primeiro foi num jantar na pizzaria, agora no Pizza Palace, com o Walter Lima Júnior. Lembra? Ele saiu do espetáculo, do Enlouqueceu. A Nádia estava também, ela veio de São Paulo, foi um espetáculo que a gente fez para a classe. Sentamos e o Walter Lima Júnior falou assim, espetáculo é um espetáculo. É uma coisa assim, é muito difícil ver um espetáculo assim, com essa coisa vibrante que vocês têm. Agora está muito claro. A Nádia não estava fazendo, mas ele botou a minha e a Tânia na história. Ele falou assim, está muito claro, o estilo é o mesmo, mas cada um tem uma personalidade diferente. E a Nádia é a mesma coisa. Aí, anos depois, a gente está montando o último espetáculo do Bandança, o Impulso. A Tânia citou o Fernando Moura. A gente chegou para o Fernando Moura e falou assim, o Fernando, a gente precisa de uma música final para o Bandança Impulso. É uma espécie de agradecimento, parará. Só que a gente precisa separar. O Tony vai coreografar uma parte, a Tânia vai coreografar outra parte e a Nádia vai coreografar outra. Você precisa pegar o espírito de cada um. Ele conseguiu. É impressionante. Ele nem falou qual era o quê. Ele mandou a música e falou, diz aí o que vocês acham. E era perfeito. Nossa, mãe. Impressionante. Era perfeito. E era a cara do Bandança. A música tinha a separação clara do estilo da Tânia, estilo do Tony, estilo da Nádia. E no todo era o Bandança. Isso é uma coisa que nunca me saiu da cabeça. É uma química, né? Assim, são os elementos, assim. E até porque isso é uma curiosidade minha também. Como que isso funcionava assim com vocês? Porque são 3 pessoas, que já começa por aí. 3 bagagens, 3 históricos, 3 irmãos. Pera lá! Como que era isso? Eu vou novamente ser sincero. A gente peraí, deixa eu falar eu e Nádia. Hein? A gente teve muita porrada, eu e Nádia. A gente teve. Eu no meio. E a Tânia separava a porrada. A Tânia a mais nova, separava a porrada. Eu não me lembro. São as vantagens da idade, Tony. Não, porque é o seguinte, hoje eu entendo, na época eu ficava puta, mas hoje eu entendo que a Nádia rebatia, porque como eu não tinha técnica, eu vinha de outra coisa, eu vinha de observar a Tânia, a Nádia e outros elementos na vida, tá? Eu não tinha, mas eu tinha facilidade de dançar. Que ódio!
Eu tinha uma facilidade de dançar. E a Nádia ela foi muito resistente nessa época. Mas a porrada comigo eu acabava fazendo, depois a Nádia me aceitava. Não me lembro. Eu tive facilidade de trabalhar. Sempre a Tânia me motivava, a Tânia me empurrava. Vai, faz, vai, faz. Fala aí do que você não lembra. Olha, eu não lembro dessa parte que o Tony está falando. Eu lembro assim que eu vi um vídeo, quando a Tânia passou todos os vídeos para um DVD do Bandança, eu resisti muito para ver. Eu estava morando na Califórnia. E quando eu vi o quanto eu não ensaiava. Eu passava para lá e para cá. Olha, Inês! Abaixa aqui! Você, Tânia, dançava desesperadamente, Tony também, e eu para lá e para cá, que nem uma maluca. Com papel na mão, você com a prancheta na mão. Você está errado aqui, você está no meio do ensaio. No contratempo, isso. No contratempo. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não sei se eu fui resistente com você, Tony, se fui, me desculpa. Não, você depois me ligou. Você me ligou de Miami. Você viu um vídeo que, no lugar de... Tinha um número que era música Chorus Line. Música do Chorus Line One. Que tinha um negócio que era assim, a coreografia era 2 piruetas, para e vira, faz um suteni e volta para o fundo. Aí a Nádia que me lembrou, Tânia, Tony, você é um escroto. No lugar de 2 piruetas, você dá 3 e sai num tempo certinho. Eu me lembro... Ótimo. Lembra a Nádia me ligando de Miami pedindo desculpas. Você lembra disso? Eu não lembro de muita coisa, gente. Eu falo a verdade. Porque a Carolina, alguém chamou que eu era uma falta de educação dançando. Acho que foi a irmã. Fernanda, irmã da Carolina. Eu falei, Nádia, eu dancei. Você também, não importa, isso não importa mais, não tem a menor importância. A gente conseguiu fazer. Agora, as diferenças são importantes também. Elas contam. Mas tinha uma coisa que era muito legal de sermos irmãos e por um longo período fazendo bandança. Bandança com a banda, o primeiro bandança, nem o Tony nem a Nádia fizeram em cena. A Nádia estava fazendo uma peça e o Tony, sei lá, estava fazendo o quê? Tinha parado de dançar. De nós 3, eu era a única que estava em cena. O Enlouqueceu... mas você estava fazendo parte da búfala. Você vinha quando você não estava fazendo a sua peça. O Bandança Enlouqueceu, eu e o Tony fizemos juntos. A Nádia estava fazendo Chorus Line. Na segunda temporada do Enlouqueceu, a Nádia entrou. O Contratempo fizemos os 3 juntos e o Impulso fizemos os 3 juntos. Uma coisa que era legal, num período que a gente morava junto, que eu acho que foi no primeiro Bandança e no Contratempo, é que a gente, cada um tinha o seu quarto lá na casa da família, da mãe, da avó, lá. E vira e mexe, algum de nós acordava de madrugada com uma música na cabeça e acordava o outro e a gente ia para a sala e ficou falando sobre o quarto e sobre não sei o quê. E aqui a gente foi, vamos usar essa música, olha que música maneira. Então, a mamãe babando de sono, mas estava acompanhando. A mamãe acordava também. De sono e acompanhando. Isso era muito legal, que a gente teve muitas ideias. Acho que foi durante o Contratempo que a gente conseguiu talvez salvar o Contratempo, porque a gente morava na mesma casa e a gente não parava de pensar e de criar e de Isso resolver. Eu me lembro. Ninguém dormia. De resolver coisas e ter ideias e chegar para o ensaio no dia seguinte com ideias novas para resolver o problema de não ter a banda, como é que a gente vai fazer. Não deu certo, ia para casa e aí de madrugada alguém tinha uma ideia, acorda todo mundo, vai pensar. Isso era muito legal. E para a esquerda, e o contratempo e tudo. Exatamente. Porque, o Thiago, tem uma dificuldade, além da minha dificuldade, a minha falta de técnica, era assim, as coisas do Bandança, as coreografias, nem sempre dava para você falar assim, isso aqui é no 8 ou no 7. Nunca dava. É no 7.4. É no I do I-A-A-U. Era assim. Então, os bailarinos desenvolviam uma coisa de assim, porra, é isso. Como é que você vai... Fran! O exemplo é o I, meu Deus do céu. Como é que você vai contar o I, meu Deus do céu, na divisão da Elis Regina? Não tem como. Você tem que ouvir a música. Porque os passos estão colocados na música. E os bailarinos do Bandança desenvolveram essa percepção
Eles entendiam. No aniversário, meu aniversário, a Nádia estava comentando isso, a forma de entender a música, que algumas pessoas têm a forma de entender a música que a gente tem, outras pessoas não têm. É isso, Nádia? Fala. Então, no aniversário do Tony esse ano, o Tony foi o DJ para comemorar a cirurgia dele e ele só tocou música, inclusive a banda Black Rio, que a gente se acabou. Eu tinha muito bailarino, gente que já foi do Bandance, gente que queria ter sido do Bandance, gente que assistiu o Bandance. E aí, ia ser um excelente bailarino do Bandance. Juro por Deus, ia ser mesmo. E aí, dançando lá na pista, uma pista pequena, e as divisões dos tempos, ainda hoje, é uma coisa muito particular. É como se a gente ouvisse um instrumento que não está lá. Às vezes parece isso para mim, porque eu lembro desse gado que eu falava, mas tem aquele tararão, a Tânia falava, não, mas eu fiz isso aqui naquele acorde. É uma coisa que a gente está ouvindo. E vendo a Marli Tavares lá no aniversário do Tony, que foi uma professora, é uma professora maravilhosa, e o Lene, eles ouviam essa coisa aí, que a gente não ouve o tempo inteiro. É mais um instrumento. Tem a ver com a métrica da música, não sei explicar musicalmente o que é, mas tá assim, você está ouvindo... E aí fica muito colorido, colore mais ainda. Mas isso tem a ver com o início da conversa que o Thiago falou, de surpreender. A gente tem essa coisa de querer... Não é o óbvio, não vai no óbvio. O óbvio todo mundo vê. Tenta puxar para o outro lado. Mas o que eu acho é que a gente não tem esse querer. A gente não quer. A gente não é uma coisa aqui. Não. A gente não pensa assim, não vamos no óbvio. Não. A gente não vai. Não. Isso de repente a gente já foi, entendeu? É a natureza. Natureza. Tinha vezes da gente fazer espetáculos juntos, coreografar juntos, que o Tony falava uma coisa, que ele estava coreografando uma coisa, e eu falava, não tem esse instrumento. Não. Eu falava, tem um prato no fundo! Tem um prato! Aquele prato lá, horas voltando a fita, até eu ouvir o prato que o Tony ouviu lá na primeira vez e que eu não ouvia. Então, assim, é uma coisa de percepção também muito, assim, individual. Tinha horas que eu ouvia alguma coisa, não é que é o instrumento. No caso do Tony, tem uma coisa de instrumento mesmo, porque o Tony tem um ouvido de canhoto, que é diferente de um ouvido de uma pessoa que não é canhota. Então, ele já tem uma percepção musical diferente. Mas, às vezes, eu ouço uma frase que, para mim, soa um certo movimento que eu não consigo explicar, a não ser que a pessoa entenda aquela frase. Então, eu tenho que ficar horas naquele pedacinho falando, olha aqui, ó. É uma coisa... A sensação, né? A sensação sonora... É a sensação. É a sensação. Duas coisas. Primeiro, eu tenho uma coisa coreografando, que é o seguinte, o acento, para mim, um acento, se eu gosto do acento numa música, aquele acento, ele parte a coreografia inteira. O Fascination tem isso. Tararam, tá! Aquele acento... Aquele salto. É um salto absurdo, Mas dali veio toda a coreografia. Eu coreografei agora com o Malo, foi em dezembro, na Catsapá. Janeiro? Novembro. Talvez. Não sei. Te mandei, Thiago. Eu lembro, eu vi. Fiz uma brincadeirinha com ele, ele assim para mim. Já na sexta vez que ele passava um pedaço da coreografia, ele falava, Tony, agora que eu estou ouvindo aquele... Porque tem a ver com... Porque eu não sou maluco. Eu estou montando porque eu estou ouvindo aquilo ali. E aquilo ali me leva ao movimento. O arranjo, os acentos musicais é que me levam ao movimento. Eu não consigo botar 7, 8, não. A música tem que me dizer alguma coisa para eu criar uma frase. É assim que eu coreografo.
E a história da música, né? A história sonora que vem também com a música, com essa construção de quem compôs, porque quem compôs teve uma intenção também de dizer algo, né? E isso passa pelo filtro de vocês e retorna através do movimento. Tem uma coisa gostosa de assistir as coreografias que parece que a gente vê o som. A ideia é essa. Que legal! Você enxerga, você fala... Você vai entender agora por que a gente coreografa Banda Black Rio, a gente coreografa James Brown, tudo é... Tudo o corpo vai em cima do que está fazendo. Sempre foi assim. Isso tem a ver com Lenny e Marli. Eu tenho uma gratidão profunda pelo Lenny Dale, que foi meu mentor. Esse homem mudou a minha vida. Quando eu vi ele dançar, quando eu fui fazer aula com ele, nossa mãe, a divisão, o entendimento que ele tinha musical e com o corpo dele, era fascinante. Eu tive muito boa sorte de ter convivido com ele, ter dançado com ele. E a outra coisa é que eu venho refletindo há alguns anos, por que ninguém mais vai dançar o que a gente dançou? Tanta coisa bonita, tanta ninguém coisa... sabe ensinar. A Vitranice, tem Soraya que lembram, porque é uma pena, porque a sensação é tão boa. Eu vi, quando você mandou o vídeo hoje, Tânia, eu vi, é de uma alegria, é de uma entrega. Nossa, muito mais gente podia dançar isso de algum jeito, eu não sei como, hein? Não sei, só há 7 anos que eu reflito sobre isso. É por isso que o Chechel escreve aquele negócio, ele percebeu isso, as pessoas saem do teatro com a irresistível vontade de dançar. Eu fiquei com vontade de dançar quando eu vi o Maria Maria e fiquei assim, gente, não tenho capacidade de fazer aquilo naquela velocidade. Você viu um jogo de basquete. Eu vou te garantir uma coisa aqui, você viu em vídeo. Você vendo o Bandança ao vivo, te pegava, porque você é meio... loucura! Não, eu ia ter subido no palco, com certeza. Com certeza. Gente, não sei o que é não, mas bora aí. Não conheço a coreografia, mas vamos. A única coisa que a gente não fez, convidar as pessoas para virem no palco, no Bandança. Olha aí. Mas elas estavam junto? Elas estavam junto na vibe, no movimento? Mas muitas das pessoas que vieram fazer parte do Bandança com o tempo, foram pessoas que assistiram a gente ou em festival de dança, ou no espetáculo, e que vinham fazer aula na academia e dizer que queriam fazer parte do Bandança. Um monte de gente. O Tiago tinha um professor de matemática, ele assistia todos os Bandanças, mandava carta, levava alunos. Era um professor. O cara não tinha nada a ver com bailarino. Com carinho, porque é um legado ter essa coisa de fazer a vontade de dançar, de se expressar pela dança, e alguém mais poder dançar isso direito, né? Agora, só acho que uma coisa importante falar do Bandança. O Bandança não só fez os 4 espetáculos adultos e um infantil durante os 10 anos de existência, mas, nossa, fez filme. A gente fez filme onde a gente era o Bandança no filme. Olha que demais. A gente era o Bandança no filme, uma companhia de dança chamada Bandança. A gente fez um monte de evento corporativo. A gente fez um monte de novela com o Jorginho, com o Bandança. Teve uma época que o Jorginho Jorginho Fernando, falecido, só trabalhava com Bandança. Tudo que o Jorginho fazia era com Bandança. Aí a gente fez a Divina Chanchada, que era o Bandança no musical. A gente fez o Cândido, que também era o Jorginho que chamou a gente para fazer. Então, o Bandança teve uma carreira bem movimentada e bem rica. E as pessoas que passaram pelo Bandança tiveram suas carreiras individuais com muito sucesso. Isso é muito legal. Jaqueline Mota, Soraya Bastos, Lucinha Machado, Janice Botelho, Bel não fez? Fez? Não, fez querida, diretório. João Saldanha, todo mundo teve companhia, esteve, criou uma companhia, fez alguma coisa. Isso é muito legal, deu fruto. Desperta coisas nas pessoas, né? Quando você encontra essas pessoas, você vê o brilho nos olhos dela.
é que o bandança enche, a boca enche para falar do bandança. É uma coisa muito especial. Isso, para a gente, é muito gratificante, de ver como marcou na vida dessas pessoas o bandança. Desculpa que eu esqueci de falar 3 pessoas. O Tunico, que já Zé faleceu, Roberto, que era uma figuraça. O Zé Roberto, que também já faleceu. Você esqueceu várias pessoas. Ah, desculpa. Tem um monte Silvia de Matos, Silvia Matos, Elcio, Elcio, Lucelena, Selena. Agora, Claudinha, Claudinha Barbosa. teve Carlos Laerte, Carlos Paulo Laerte. Mazzoni, um monte de gente. Esqueceu Ayrton o- Tenório, Jorge Perdão. Teixeira, Léo! Léo, Léo. Ah, e a gente fez o show da Elba também. Nós 3. E o Tony coreografou o Sister pra gente. A Elba, Dificílimo! Eu me lembro, acho que ele descontou tudo nessa coreografia. Dificílimo! 3 piruetas e o cacete. Nádia, pela minha falta de técnica, minhas coreografias eram difíceis. Além de ser tudo, eu sou canhoto, tudo era ao contrário. Não, o canhoto não tem problema, porque eu gosto de ir para o lado esquerdo também, na coreografia. Não é esse o problema, mas O as Tiago piruetas... começou no começo do Pato. O Pato... Eu cheguei a dançar um pedacinho. Agora, veja só, Fiz. eu ainda estava com mais 62 quilos na época. Eu Vou acender a luz. Eu estava, na época, com mais 62 quilos, eu estava gordo daquele jeito, e eu coreografei junto com a Tânia e com a Nádia o Pato. Você não imagina o prazer de ver você, Tatiana, Paulinha, Malu, Estela, dançando o que a gente estava fazendo. Aquilo é bandança. O Pato é bandança. Pato é o bandança. E ó, Mentira. O pato. Tudo tem um detalhezinho que, se você perder, fudeu. Dançou. Agora, ver vocês dançando isso, assim, meu Deus do céu. Assim, essas pessoas dançariam mole no bandança. É mole. deixa eu perguntar para vocês uma coisa agora, aquela curiosidade, mas assim, do eu pós-bandança, né? Porque realmente a história de vocês, o trabalho de vocês, o trabalho do bandança, tudo que vocês construíram, me influencia muito. Assim, eu vou ouvir, às vezes, essas coisas que vocês estavam falando das músicas, eu ouço uma música, eu fico lá, tchum, tá, ou então a gente entre os amigos também, essas pessoas que a gente conhece, que a gente falou, Tatiana, Malu, Mari, Estelona, essas pessoas todas, a gente ouve alguma coisa, a gente vê, a gente fala, ih, ah lá, Nardini. A gente identifica, porque eu acho que mexe com a gente dessa forma também, né? Hoje em dia a gente ouve e fala, mas ó, é o tempo Tânia, ó, Nádia, ó, o Tony, sabe assim? Mas eu esqueci de citar também que eu vi fazendo o Pato no Rio, o Logulo. Logulo, maravilhoso. Lá. E aí? Não matava nada, não matou nada. Não consigo fazer isso. É para a esquerda. Aí você foi o Tony que marcou. A culpa é do Tony. Tá vendo? É uma coisa que tem uma personalidade tão presente e forte que a gente vive junto, né? E aí eu quero perguntar, nesse nosso Dia Mundial da Dança, nessa comemoração maravilhosa, Viva a dança! Quero fazer uma última perguntinha, que é o seguinte, e o bandança hoje? Todo o bandança hoje, no sentido assim, o legado, o que aconteceu, o que se transportou, o corpo de hoje, a música de hoje, vocês hoje, e aí? Para mim, o bandança hoje é uma vontade enorme de pegar bailarinos e montar o que a gente fez na década de 80, agora, que eu vou te falar, seria um mega de um sucesso, porque não tem o que a gente fazia naquela época, não tem hoje. Não tem. Acho que seria um pouquinho diferente, porque nós passamos por experiências diferentes, mas essa coisa que é o coração do bandança estaria presente, porque eu vi dançando no seu adversário, Tony. Eu saí de lá ensopada, de tanto que eu dancei, de tanto que eu me acabei. Eu percebi isso no workshop com eles dançando. Assim, é possível. Já no workshop, de fazer o pato, essa essência de mexer nesse... Não sei em palavra o que é,
na música que traz esse desejo de dançar e conecta com a pessoa que está dançando, que também mexe no desejo de dançar, estaria presente. E seria muito saudável ter isso agora, para os bailarinos. Eu acho que seria muito bom. Eu acho que o Bandança hoje, acho difícil a gente recuperar as coreografias do Bandança com as pessoas de hoje, todas, até porque nenhum de nós três consegue lembrar as Realmente. E são muitas. Acho que talvez, mais ou menos como a gente fez no workshop, ter uma que a gente seja eleita de ser uma coreografia dos anos 80, pode ser a banda Black Hill, já que você falou que é a melhor coreografia que você dançou na vida! Yes! E eu acho que o mais legal para ser um bandança de hoje seria a gente coreografar coisas novas para as pessoas novas, com o nosso estilo, porque isso a gente não perdeu. Isso não perde, né? Eu acho que tem um monte de coisa que está diferente na gente, de criação, de corpo, de tudo, mas a essência a gente não, acho que a gente não perdeu. Eu posso dizer que, porque eu continuei coreografando musical, tem umas coisas que as pessoas olham e dizem, isso é cara do bandança. Porque é a essência, né? Os contratempos. O Flávio Marinho sempre fala assim, a família Nardini é a inventora do contratempo. Tudo nunca era o tempo, é sempre... Eu acho que seria muito legal a gente descobrir uma galera e coreografar e fazer não coreografar só, mas fazer um espetáculo com uma galera que... Contar uma história. Claro, contar uma história. Não tem jeito. Mesmo se a gente faz uma coreografia, a gente faz uma coreografia que conta uma história. É lógico. E fazer uma coisa com o nosso corpo de hoje, com a nossa percepção de hoje, com os bailarinos de hoje, porque tem uma dificuldade, não só na maneira de ouvir, mas tem uma dificuldade de passos, movimentação física que não tem mais hoje em dia. No corpo dos bailarinos de hoje. Não tem mais. Alguns movimentos que eram super claros para a gente naquela época, se você fizer bump para trás com o quadril, os bailarinos de hoje não fazem. Não faz. Não tem essa... É um trabalho. Vamos fazer, claro. Né? A gente vai pegar bailarino bom. Mas, assim, não é uma coisa que sai como saía a gente fazer tananã, todo mundo fazia tananã, não faz. Não. Ó, eu vivi essa experiência em dezembro. Fui ajudar lá na Catsapá. Aí pediram para marcar o final. A Mabel pediu para marcar o final. E aí eu perguntei assim, essas meninas, alunas de uma professora de jazz, essas meninas dançam, elas dançam jazz, não é contemporâneo, não é jazz. Aí eu fiz isso aqui. Quarta de jazz vai por trás, quarta de jazz vai por trás. Que é na cara do bandança isso. Não. O vocabulário mudou. Não. Eu mostrei o corpo. Mudou. Eu mostrei no corpo, gente. Vai, passa por trás. Não, o que eu digo de vocabulário não é o vocabulário falado, é o vocabulário físico mudou. E quarta de jazz não existe no jazz mais. Quarta de jazz não existe, tem que ensinar para as pessoas. Mas eram alunos de jazz. Mas não existe. A linguagem da dança mudou. Pois mas de qualquer forma, depois que eu vi o workshop, que a gente fez o workshop, eu vi assim, é possível as pessoas dançarem o que a gente marcou. Eu tenho muita vontade de... Como eu fiquei feliz de marcar as coisas para o Malo. E saiu coisa pra caramba, saiu coisa super legal. E que é um corpo que entende mais também, né? O Malo tem já por essa proximidade dele com o jazz e tudo, é um corpo que absorve mais as informações com outra velocidade. Ele assim para mim, Tony, está sendo muito importante porque há muito tempo eu não tenho um coreógrafo homem. Meus amores, quero agradecer demais poder estar aqui com vocês. Que honra! Que honra! Gratidão, Viva a dança! Viva a dança! Viva a dança! Hoje e sempre! Yay!
Ei, coisas lindas. Amo. Bora dançar sempre, né? Bora! E bora. E... Beijo! A Ilene, assim, a Tânia é foda, né, mamãe? Teve todos os coleguinhas parando, que ninguém lembrava que tinha vida. Ai, que nervoso! E ela fazendo a primeira coreografia dela. O marinheiro me contou. O pescador me... Agora, a grande inspiração de tudo isso é uma coreografia chamada Butterfly, em 1975, que a Nádia fez com a Regina Sauer, que até hoje é uma coreografia impossível. Não é impossível, né? A gente dançou. Se alguém me perguntasse, qual é a sensação que você tem dançando? Eu não sei falar em palavras. Eu também não. Eu saí de... Parece que eu tô fora, tô numa... Não sei onde é que eu tô. A pegada muito forte, as coreografias de bandança eram todas muito fortes. Então não tinha coisa mais ou menos no bandança. Ou você entra inteiro ou não entra, cara, porque senão você não vai conseguir fazer. Porque eu acho que na hora de coreografar não tinha economia. Tem momentos no Maria que a gente tem um anda pra lá, anda pra cá, que é teoricamente pra encher a música. Mas a gente faz tudo o que a gente não botou na coreografia. Faz salto, pirueta, perna. Não só nós, todo mundo, a companhia inteira. Porque tem 3, 4, 5, 6, que é pra fazer isso? Respira. E aí chega no 10, 3, 4, 5, 6, salta.